Nós te agradecemos, Jesus, por tudo, pela sua graça, pela cura divina, pelo seu amor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, pela essa felicidade que nós estamos aqui, essa alegria que nós estamos aqui diante da sua presença. Graças a Deus. E pedimos a bênção de Jesus sobre essas crianças, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus guarde essas crianças, livre do mal, defenda essas crianças do mal, em nome de Jesus. Que o Senhor dá crescimento a essas crianças, Jesus Cristo, na área espiritual e também na escola, Jesus Cristo, aonde eles estão estudando, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus abençoe a vida do nosso irmão, em nome de Jesus, que vai ministrar a palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, crianças? Irmãos, só um minutinho que eu vou tomar o tempo do irmão aqui para mim agradecer os irmãos, porque eu já agradeci a Jesus Cristo de joelho dobrado, e neste momento eu vou agradecer a todos os irmãos pela cura divina que eu recebi de Jesus do pé. Esse pé ele não dói mais não, porque quem curou foi Jesus Cristo, e também através do pedido dos irmãos em oração, e graças a Deus eu recebi de Jesus essa vitória. Então estou agradecendo aos irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que alegria, como é bom a gente seguir Jesus e estar com Jesus Cristo. Como ele fala, né? Tudo que pedir em oração será feito. E Jesus prova, irmão, que a gente pede, ele está na mão. Obrigado, Jesus, e obrigado à Igreja de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmão. Glória a Jesus, né, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus, orar um minuto. Senhor Jesus, graças te dou e te agradeço por este momento, por este culto, pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Jesus, de falar no teu santo nome, de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz. Fale com cada um de nós nesta noite, nos ensine, Senhor Jesus, através da tua palavra. Nós queremos aprender do Senhor a cada dia e seguir nas tuas pisadas, seguir no caminho da verdade, na tua direção, Senhor Jesus, rumo ao alvo, a coroa que está reservada a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então nos ajude e nos ensine a amar a sua vinda, a estar em conformidade, Senhor Jesus, com a tua palavra a cada instante, em nome de Jesus. Agradeço a vida de cada irmão, pela vida de cada irmão que aqui está, pela vida daqueles que não puderam vir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E Jesus faz uma obra completa, né, irmãos? Ele curou tanto o pé do irmão, desse corpo terreno aqui, como também lavou os pés, né, irmãos? O entendimento, e nos deu entendimento. Então é uma obra completa vindo de Jesus. Deus abençoe grandemente. Nossas crianças, né, irmãos? Abençoe a vida delas. Nossas crianças estão crescendo, né? A gente vê as crianças nascendo, daqui a pouco já está andando, já está correndo. E temos que cuidar delas para elas não irem para o mundo, né, irmãos? Para não irem para o mundo. Esses dias eu estava ouvindo o áudio, né, do Gustavo, ele estava louvando, né, irmãos? E é uma gracinha, né? A criança pequenininha louvando, alegre, contente. E se a gente não toma cuidado, irmãos, uma hora eles estão louvando, daqui a pouco estão cantando música do mundo, daqui a pouco solta palavrão porque escuta os adultos falar. Então a gente tem que cuidar deles a cada instante, irmãos, a cada instante. Né? No culto passado, no domingo, né? Estava na igreja lá, aí o Gustavo veio. Ó, tio, eles estão fazendo tatuagem. E as crianças estavam lá, meia dúzia de crianças lá fazendo tatuagem, irmãos, aquele chiclete, né, que vem com a figurinha, aí fazendo tatuagem no braço, cada uma delas ali, não é? Então, se não tomar cuidado, irmãos, o negócio vai que vai. Irmãos, abrindo essas Bíblias em Romanos capítulo 10, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 13, irmãos. Versículo 13. Diz assim, irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui, né, irmãos, é uma promessa, e uma promessa boa, né, irmãos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem a pergunta, né, qual é o nome do Senhor? Não é, irmãos? Porque as pessoas muitas vezes falam, Senhor, Senhor, mas e aí, quem é o Senhor, né? E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 14, ó, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que ter, né, irmãos, tudo isso, né? Tem que ter aquele que prega, tem que ter a palavra para a pessoa ouvir, crer no Senhor verdadeiro, porque existem muitos senhores, não é, irmãos? Muitos senhores, muitas religiões, cada um crê de uma forma. Aí você vem para o meio evangélico, existem várias igrejas e cada uma tem uma doutrina, e aí você fica, qual que é a doutrina que é certa, né, irmãos?
Qual doutrina que é certa? Qual palavra? Onde está a palavra da verdade? Em que palavra que eu vou crer? Porque cada um fala de um jeito, cada um crê de uma forma, não é? E são muitos nomes que são citados, muitos senhores que clamam por ele, né, irmãos? Tem pessoas até hoje clamando por anjo, né, irmãos? Por anjo. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 15, ó. Aqui é algo tremendo, né, irmãos? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam, o que, irmãos? Coisas boas. Versículo 16: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então existe uma profecia lá no Antigo Testamento. Isaías diz: quem creu na nossa pregação? E aí, irmãos, qual é a palavra que temos que crer? O apóstolo Paulo já disse aqui, ó, o evangelho. Nem todos creem no evangelho. Então a forma de conhecer ao Senhor é através do evangelho. O que é o evangelho, irmãos? Quando se fala em evangelho, se fala em boas novas, boa palavra, não é, irmãos? Boa esperança, salvação, libertação. Tudo vem através do evangelho. O evangelho vem através de quem? Jesus. Então 1 João capítulo 5, 20 diz que Jesus ele veio e nos deu entendimento, né, irmãos? Para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, aquele que permanece em Jesus, aí sim, ele clama pelo Senhor certo. Ele clama por aquele que pode ajudar, que pode libertar, né, irmãos? Do contrário, não adianta de nada. Então, quão formosos os pés, né? Os pés, o entendimento daquele que anunciam coisas boas, né? Coisas boas. Porque, irmãos, existe muito anúncio aí. As pessoas anunciam muitas coisas. Mas e aí, são as coisas boas? É aquilo que promove salvação, libertação para as pessoas? Porque as pessoas precisam ser libertas, irmãos. Libertas de muitas coisas, né? De muitas coisas. Versículo 16, ó. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pelo quê, irmãos? Pela palavra de Deus. Então a fé é pelo ouvir. E o ouvir é pela palavra de Deus. Então eu adquiro fé quando eu ouço a palavra de Deus, né, irmãos? A palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus, eu adquiro fé. E aí, irmãos, aqui Hebreus capítulo 11, irmãos. Hebreus capítulo 11. A gente vai ver algo interessante aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, pela fé, né, irmãos, os antigos alcançaram o que, irmãos? Testemunho. E aí vem citando aqui, irmãos, depois, vai citar aqui os antigos, que estão aonde? Lá no Antigo Testamento. Os homens, lá do Antigo Testamento, que eles venceram muitas coisas, que eles alcançaram algumas coisas, e eles creram, né, irmãos? Eles creram naquilo que foi falado para eles, e eles alcançaram, né, como diz aqui, né, ó. Versículo 2, ó. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Então, está escrito, né, irmãos? Tudo que aconteceu lá no Antigo Testamento, relacionado a esses homens, a conduta deles lá. E aí a gente vê, né, irmãos, que eles alcançaram muitas coisas, outras não, mas, né, muitas vezes meteram os pés pelas mãos. Por quê? Porque a fé, para nós, serve para quê, irmãos? Para que serve a fé? Por que nós precisamos, a cada dia, ter a fé acrescentada em nossas vidas? A gente está pensando somente na promessa? A gente está pensando somente naquilo que Jesus prometeu para nós em relação à vida eterna? É lógico que não. A fé serve para nós conseguirmos vencer todos os dias e chegar naquele dia. Então a fé é para isso. Aí vem citando aqui, ó, se os irmãos lerem, eu não vou ler, mas se os irmãos for ler, vai falar de Enoque, vai falar de Caim, vai falar de Abel, né? Vai falar de Abel, vai falar de Enoque, vai falar de Abraão, vai falar de Noé. Mas esses homens, irmãos, se a gente olhar para esses homens e olhar para Jesus, a conduta de Jesus, Jesus reprova a conduta desses homens. Esses homens tiveram conduta lá no Antigo Testamento que Jesus, ele reprova. Por exemplo, se a gente olhar para Abraão, o pai da fé. Abraão, pai da fé. Então Abraão, por muitas vezes, ele fez coisas que Jesus, ele não se agradou. Não se agradaria. Ele não se agradaria se fosse hoje, né, irmãos? A promessa foi feita a Abraão. E aí,
concluiu nele a promessa? Sim, mas até então, né, irmãos? A promessa era Isaac, não é, irmãos? E aí Sara, ela não podia ter filho, ela era velha já, foi lá e arrumou a escrava para ele, não é isso, irmãos? E aí, da escrava nasceu quem? Ismael, né, irmãos? Ismael. E de Ismael, uma nação que é inimiga da nação de Isaac. E essas nações são inimigas até hoje, não é, irmãos? Até hoje. Abraão ganhou, multiplicou sua riqueza, multiplicou os seus animais ali, as suas posses, em cima do que, irmãos? Em cima de ser astuto, né, irmãos? Foi astuto muitas vezes, conseguiu multiplicar isso daí. Então a fé que ele tinha não serviu para ele ter uma conduta reta, para ele ter uma conduta digna com aquilo que Jesus ensina hoje. Então se Jesus fosse, né, irmãos, se a gente pegar a conduta desses homens e colocar diante do Evangelho, eles estão reprovados. Todos eles estão reprovados. Para nós, a nossa fé hoje, a fé que nós temos é no Evangelho, é as palavras de Jesus. Então a nossa conduta é de acordo com o Evangelho, tem que ser de acordo com o Evangelho. E o que nós errarmos, por isso que nós somos justificados, né, irmãos? Justificados pela fé, diz em Romanos 5, né? Justificados pela fé, temos paz com Deus, né? Então a fé nos justifica, porque muitas vezes vamos errar. Mas buscamos pelo quê, irmãos? Pelo acerto. Jamais nós vamos errar e aceitar o erro e achar que está tudo certo. Jamais. Porque aquele que faz isso, ele não tem fé. Então, vem citando aqui muitos homens, muitas situações de homens do Antigo Testamento, que eles creram naquilo que foi dito a eles, e eles tocaram suas vidas. Muitas coisas aconteceu mesmo, e está escrito, serve de testemunho, porém, irmãos, para salvação não serve. Muitos deles morreram de mal com Deus, irmãos, com o Senhor lá, de mal. Não deu certo, não deu certo. E aí, vamos aqui em João, irmãos, João capítulo 13. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Lá vai falar de Jacó, né, irmãos? Jacó, o autor ali cita Jacó como um exemplo de homem lá no Antigo Testamento, que ele alcançou muitas coisas ali, né, irmãos? Ele foi firme naquilo que ele quis, naquilo que ele sentiu de fazer, ele fez mesmo, foi firme naquilo. Mas se olhar a conduta de Jacó e olhar para Jesus, é reprovado, irmãos. É reprovado. Jacó, ele já brigou com o irmão dele no ventre da mãe dele. Já nasceu brigando, já guerreando, né, irmãos? E é assim. E aí quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, o Evangelho é uma palavra pura, é uma palavra boa, né, irmãos? É uma palavra boa. E é nele que nós temos que nos firmar, irmãos. Porque até hoje as pessoas se firmam, é na conduta desses homens aí. E aí diz aqui, ó, João capítulo 13, versículo 1, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de quem, irmãos? De Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E aí nós vamos ver por que o diabo colocou no coração de Judas que traísse Jesus. Por que o diabo colocou no coração de Judas que ele deveria trair Jesus? A gente vai ver aqui, né, irmãos? Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então Jesus deixa claro que Judas não estava limpo. E por ele não estar limpo, irmãos, por ele não aceitar ser lavado pela palavra, o diabo encheu o coração dele. Encheu o coração dele. E ele não se arrependeu. E aí mais à frente aqui vai dizer que o diabo entrou nele e ele concluiu aquilo que ele estava disposto a fazer. E assim até hoje, irmãos.
Então a falta de ser lavado pela palavra, a falta de fé em Jesus, faz com que o diabo opere na vida das pessoas. O diabo lança uma sugestão, lança uma seta. E a pessoa, por falta de fé em Jesus, porque tem fé em outras coisas, ela recebe a seta, o dardo inflamado do maligno, e a vida dela vira de ponta cabeça. Quando, na verdade, Jesus está disposto a libertar a pessoa, a livrar ela de todo o mal. Mas é necessário ter fé. É necessário crer em Jesus. E aí diz aqui, ó. Versículo 14, ó. Versículo 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, aquele que recebe o enviado de Jesus, recebe a ele. E aquele que recebe a ele, recebe o Pai, né, irmãos? Então, da mesma forma, né, irmãos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, assim também aquele que tem o Espírito Santo é um com Jesus, é um com o Pai, irmãos. Então, o que o cristão ele tem? Ele tem o Espírito Santo. Ele tem a palavra dentro dele, irmãos. Aquele que tem a palavra de Jesus, aquele que tem fé em Jesus, é um com Jesus. E se é um com Jesus, é um com o Pai. Não é, irmãos? Então, olha o poder que tem, irmãos, a palavra da verdade. O poder que tem ter fé em Jesus. Quando se tem fé em Jesus, irmãos, você passa pelas dificuldades. O nosso irmão, ele contou o testemunho dele, da cura do pé dele. Mas foi num passe de mágica, irmãos? Não é no passe de mágica, o irmão padeceu, o irmão sofreu. Ele ficou com o pé doendo. Aí ele foi com o pé doendo, ele deixou de ir para o culto, irmãos. Ele ficou em casa com o pé para cima, ele deitou na poltrona na sala lá, levantou o pé e ficou esperando Jesus curar. Lógico que não, irmãos, ele foi em busca. Ele foi para o culto, ele não faltou nenhum culto. Todo culto ele estava lá. E a casa dele não é perto, é longe. E para ele ir para a igreja, ele tem que subir uma escadaria da casa dele lá, irmãos, que é grande a escada, né? É grande. E ele subiu e foi. Então o irmão, ele tem fé, irmãos, tem fé. Aquele que tem fé, ele persevera. Aquele que tem fé, ele luta. Aquele que tem fé, ele não desiste. Por isso que Jesus disse várias vezes, a tua fé te salvou. A fé, ela cura, né, irmãos? Tem que ter fé. Não adianta a pessoa achar que Jesus vai chegar, irmãos, e vai estalar o dedo, tá tudo certo, irmãos. Ah, o casamento tá mal, então num passe de mágica vai ficar bom. A minha vida financeira tá mal, num passe de mágica vai ficar boa. Ah, a minha saúde não tá bem e vai ser uma mágica mesmo, vai estar tudo certo. Não vai ser, irmãos. Se não tiver fé em Jesus, se não perseverar, não adianta. Não adianta, não vai dar certo. Tem que ser lavado. Jesus tem que lavar os pés, tem que lavar o entendimento, irmãos. Tem que lavar. Judas, ele caiu, né? Ele não se converteu, ele não deixou ser lavado. O diabo foi lá e fez a festa, irmãos. Lançou uma sugestão e ele acatou. E ele traiu Jesus. Traiu Jesus. O versículo 21 diz, ó. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem o que ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele que ele falava, né? Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele, quem, irmãos? Satanás. E disse, pois Jesus, o que fazes? Faz-o depressa. Então, teve oportunidade, né, irmãos? Judas teve oportunidade, não encontrou, irmãos, espaço ali para arrependimento, irmãos. Por falta do quê? Por falta de fé, por falta de ser lavado, irmãos. Porque quando nós somos lavados pela palavra, nós somos aperfeiçoados, a nossa fé é acrescentada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra que lava, é a palavra que nos dá entendimento. Jesus, quando ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo,
Ele jejuou 40 dias, não foi, irmãos? 40 dias ele jejuou e o diabo partiu para cima dele e pediu para ele, mandou ele transformar a pedra em pão e ele transformou? Não, ele rebateu com o conhecimento que ele tinha, não é? E aí ofereceu toda a glória desse mundo e ele rebateu com o quê? Com o conhecimento que ele tinha. E o conhecimento dele vinha da onde, irmãos? Ele estava como homem no mundo, mas o conhecimento vinha do Pai. E a mesma palavra que Jesus tinha é a palavra que nós temos, é a palavra que ele nos deixou. O mesmo conhecimento que ele tinha é o conhecimento que ele nos deixou. Então Jesus, ele é o autor e consumador da fé. A fé começa por Jesus, termina em Jesus. Então o apóstolo Paulo ele disse, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé no final da carreira dele. Então ele guardou a fé. Ele passou por pouca coisa, irmãos? O apóstolo Paulo passou por muitas coisas. Por muitas coisas. Ele sofreu naufrágio, ele foi perseguido, ele foi preso várias vezes, ficou mais preso do que solto, mas ele manteve a fé dele. Então se a fé, irmãos, em Cristo, serviu para o apóstolo Paulo vencer tudo que ele venceu, imagine se eu não vou vencer, irmãos. Imagine se os irmãos não vão vencer. Basta a gente buscar pela mesma fé. Basta isso. Agora, interessante é que o apóstolo Paulo ele reputou todo o conhecimento que ele tinha antes de Cristo como esterco. E qual era o conhecimento que ele tinha? Era o conhecimento lá do Antigo Testamento. Reputou como esterco para poder ganhar Cristo. E hoje a nossa fé tem que estar onde, irmãos? Tem que estar em Cristo. Nós temos que reputar o nosso passado, irmãos, antes de Cristo, reputar tudo como esterco também. Não importa o entendimento que nós tínhamos. Mas quando deparamos com Jesus, o que passou, irmãos, não serve mais. Já era, não é? O que passou já foi mesmo. Um pouquinho mais à frente aí, no capítulo 14. Aqui Jesus nos dá uma promessa também, que está feita já, irmãos. Isso aqui é certo, nós temos certeza disso. Aqui em João capítulo 14, versículo 1, diz assim, aqui Jesus falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso aqui, irmãos, nós cremos nisso. Nós cremos. Já tem lugar preparado para nós, irmãos? Tem lugar preparado, tem morada para todos nós. Já tem morada certa para nós. E ele diz, se eu for e preparar lugar para vocês, eu vou vir e vou buscar vocês. Então, isso é certeza, irmãos, que Jesus vai vir. Ele vai buscar a sua igreja. E aí diz aqui, versículo 4, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele diz, olha, você quer um caminho? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, alguém precisa de mais alguma coisa? Se já tem o caminho, tem a verdade, tem a vida, precisamos de mais o quê? De mais nada, né? De mais nada. Jesus ele disse, para os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo, eu sou o Pai. Ninguém vem a mim senão por mim. Não é isso, irmãos? É isso que ele está dizendo. Ninguém vem a mim senão por mim. Então só tem um caminho, não tem outro. Jesus é o caminho. Para chegar até Jesus, tem que estar no caminho de Jesus, tem que estar em Jesus. E vamos querer mais o quê? Não tem mais o que querer, irmãos. E aí diz aqui, versículo 7, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, Jesus aqui deixa claro, irmãos, que ele enviaria outro Consolador para estarem com os discípulos, e esse Consolador estaria com eles para sempre.
Ele fala assim, ó, esse Consolador que eu vou enviar, o mundo não pode receber, porque o mundo não vê. Irmãos, o mundo anda por fé ou anda por vista? Por vista. Por isso que eles não conseguem ver. Então o mundo não consegue ver o Espírito Santo, não consegue ver o Consolador. Por isso eles não podem receber. Então a fé deles é diferente da fé que Jesus propõe. Porque a fé do mundo, irmãos, é aquela fé que a pessoa, ela vê e aí ela crê. Ah, eu tenho que ver para eu crer. E ela vê mesmo. Por exemplo, né, as pessoas têm fé que vai ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque ficou sabendo que alguém ganhou. Ah, eu tenho fé que eu vou ganhar. Ah, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Por quê? Porque escutou alguém falando na reportagem lá que as coisas vão melhorar. Mentira, não vai melhorar, irmãos. As coisas do mundo só vão piorar só. Então é um engano. Jesus já deixou claro que as coisas só vão piorar. Os dias são maus, são trabalhosos. Então temos que andar por fé. Mas o cristão, ele consegue receber o Espírito Santo. Por quê? Porque consegue enxergar Jesus. Então quem enxerga Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece a sua palavra, conhece o Pai. Então, irmãos, é bem isso. Agora, se nós cremos que tem uma morada reservada para cada um de nós, só tem uma forma, irmãos, de alcançar essa morada, de receber essa morada. Como que é, irmãos? A única forma que o ser humano tem de receber a morada celestial é ele ser morada do Espírito Santo. Tem que ser morada hoje para receber morada lá na eternidade, irmãos. Então, se eu quero um corpo celestial, se eu quero um corpo glorioso, como o corpo de Jesus, glorioso, então eu tenho que ser morada dele, do Pai e do Espírito Santo hoje. Ele tem que habitar em mim. E aí ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, né, irmãos? Versículo 20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, acontece o que, irmãos? Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como me assentei no trono do meu Pai, não é, irmãos? Então, ele está à porta e bate. Mas ele bate para quê, irmãos? Ele bate e fala assim, ó, crê em mim. Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olhem para mim, olhem para Jesus. Mas, irmãos, são tantas doutrinas hoje que as pessoas elas olham para todo mundo, menos para Jesus. Porque Jesus ele vem exortando. Jesus vem dando os bons conselhos, as boas novas, a boa palavra, irmãos. E a boa palavra não é a palavra que agrada a nossa carne. A boa palavra é a palavra que conduz pessoas à libertação, à salvação, à vida eterna, irmãos. E a carne do ser humano não quer isso. Não quer isso. O ser humano ele quer estar na prostituição e quer se justificar na prostituição. Ele quer olhar lá para o Antigo Testamento e achar um homem lá que se prostituiu. Aí ele vai olhar para Davi, ele vai olhar para todos os homens que se prostituíram lá. Vai olhar para Salomão. Ah, teve 1000 mulheres. Tá, vai olhar para Salomão. Jesus não pede para olhar para Salomão. Ele pede para tirar os olhos de lá e ter fé nele, na palavra dele. E aí com fé na palavra de Jesus, aí se liberta da prostituição, se liberta da avareza, se liberta de tudo que não presta, irmãos. Não é dos vícios, são muitos vícios aí, mas se não olhar para Jesus, irmãos, aí não tem jeito, aí o negócio vai que vai. Tem muita gente para a gente olhar, irmãos, muitos, né? Agora, cabe aquele que tem juízo, né? As boas novas vieram através de Jesus, o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é o que nós temos. É o que nós temos, não tem outra forma, né, irmãos? Então, concluindo aqui, né? Versículo 14 aqui, ó. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Irmãos, quer melhor que isso? Então pedimos em nome de Jesus e ele faz. Irmãos, aquele que tem fé em Jesus, ele vai pedir o que convém, irmãos. Aquele que tem fé em Jesus, ele vai ter, irmãos, ele vai ficar até com vergonha de pedir o que não convém, irmãos. Muitas vezes, você vai pedir algo para você, e você fica sabendo, você sabe, né, que tem tantos irmãos precisando de coisas, e você acaba pedindo pelos irmãos e não pede por você, irmãos, não é? Porque tem as prioridades, né, irmãos? Você olha e fala assim, meu Deus, eu já ia pedir algo que não é prioridade. O seu reino tem tantas coisas que são prioridade, e eu vou perder meu tempo pedindo coisas que não é prioridade. Aí você até se envergonha e nem pede, né, irmãos? E nem pede. E muitas vezes você nem pede e recebe, né, irmãos? Que o Espírito Santo abençoe grandemente os irmãos. A nossa irmã Verônica, irmãos, ela não veio hoje. Na verdade, foi uma falha nossa. Foi um dos encontros de informações. Ela pediu para pegar ela lá. E aí a Viviane passou para o Vitor pegar a irmã Verônica. Ele entendeu que não era para pegar a irmã Verônica. E aí não pegou a irmã e ela ficou esperando. E aí eu mandei um áudio para ela. E tá bem, né? A irmã Tatiana não está bem, de saúde. A irmã Janice não veio também. Que o Espírito Santo abençoe grandemente a vida delas. Vamos orar por elas. Irmão Veraldo, vem aqui, irmão, em nome de Jesus. Os irmãos continuem orando pelo irmão Eldo, tá bem, irmãos? Ele está trabalhando na casa dele esses dias aí, ontem e hoje. Está arrumando as coisas para poder mudar para cá. Que o Espírito Santo ajude ele, né, irmãos? Que as barreiras sejam destruídas, que os impedimentos também. E que o Espírito Santo derrame graça sobre a vida deles e sobre as nossas vidas também, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e Pai, graça nós te damos, Senhor Jesus, por mais esse culto. Te agradecemos por mais esta palavra que o Senhor nos concedeu, Senhor Jesus. Senhor, derrama poder e graça sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, pois estamos aqui, Senhor Jesus, como dependente da Tua graça, Senhor Jesus, dependente da Tua misericórdia, Senhor Jesus, porque sabemos que a Tua palavra é pura, é verdadeira, é viva e eficaz, Senhor Jesus, pois sabemos que fora de Ti não há libertação, não há salvação, Senhor Jesus. Então abençoa cada um de nós essa noite, Senhor Jesus. Coloca a vida dos meus irmãos que se encontram enfermos na Tua presença, Senhor Jesus. Abençoa para a vida da nossa irmã Taitiane, Senhor Jesus. Põe as Tuas mãos santas e poderosas sobre ela, Senhor Jesus, e tira dela toda a enfermidade, assim como o Senhor tirou do nosso irmão Luiz, Senhor Jesus. Abençoa a vida da nossa irmã Verônica, Senhor Jesus. Vai ao encontro da nossa irmã Carla, Senhor Jesus, e toma posse daquela vida, Senhor Jesus, pois o Senhor é poderoso, o Senhor tudo pode, Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor Jesus, a vida do nosso irmão Cleito, Senhor Jesus, que se encontra enfermo, Senhor Jesus. Abençoa aquela vida, Senhor Jesus, quebranta aquele coração, Senhor Jesus, para que a Tua palavra possa entrar. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que puder estar aqui nessa noite, pois não queremos sair daqui apenas como ouvinte, mas praticante da Tua palavra. Os irmãos podem se cumprimentar na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos?